Você já parou para pensar que a forma como olhamos para as coisas muda completamente o que sentimos sobre elas? Duas pessoas podem ver a mesma pedra preciosa. Uma enxerga apenas uma pedra qualquer. A outra reconhece um tesouro de valor incalculável. Assim é também na vida. Um olhar pode mudar uma história inteira. Hoje eu quero convidar você, papai, mamãe, vovô, vovó e toda a família a embarcar comigo em uma jornada pelas ruas de Jerusalém para a gente revisitar o maior acontecimento da história, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas vamos olhar para esse episódio de um jeito totalmente diferente, reparando nos detalhes que talvez você nunca tenha notado. O que significou o sepulcro vazio? Por que as diferentes pessoas, olhando para a mesma cena, reagiram de formas tão diferentes? E o que isso tem a ver com a maneira como você e os seus filhos enfrentam as dúvidas, os medos e as crises da vida? Hoje nós vamos descobrir lições preciosas para enxergar a vida com esperança e fé, mesmo quando tudo parece perdido. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga, você que é mamãe, você que é papai, você que é vovó. Olha, hoje estamos começando aqui uma nova série e eu tenho algo extraordinário a contar para você que está relacionado aqui à revista que eu estou segurando na minha mão, que é a revista Descobrindo Tesouros. Mas o que tem de especial? Então deixa eu falar para você que é mamãe, você que é papai, você que é vovô, você que é vovó. Eu tenho certeza que você quer o melhor para o seu filho, para o seu neto, não é mesmo? Você já pensou como seria incrível você despertar nele o amor pela Bíblia de um jeito que é completamente diferente, divertido e cheio de descobertas? Pois então foi pensando nisso que o Dr. Rodrigo Silva preparou essa revista especial. Deixa eu pedir para dar um close aqui, olha, essa revista especial para o seu filho e para o seu neto. Essa é a revista Descobrindo Tesouros. Olha só que interessante. Por exemplo, na lição 7 da revista, o Dr. Rodrigo Silva vai levar as crianças Afonso e também Caleb, que são os seus amigos ali, né, de jornada, para fazer algo assim extraordinário. Ele vai, por exemplo, andar, fazendo uma grande aventura, pelos arredores da antiga Jerusalém, onde Jesus viveu e fez milagres, até mesmo quando ele foi ali julgado. Bom, é uma coisa extraordinária. Eles vão explorar lugares incríveis, como as escadarias do templo, o Muro das Lamentações, e vão até mesmo descobrir uma tumba semelhante a que Jesus foi colocado após a sua morte. É muita coisa legal, viu? Que tal aproveitar esse momento para você estudar junto com o seu pequeno? Então, nessa revista aqui, o Dr. Rodrigo Silva conta histórias emocionantes, como quando Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, como quando ele ressuscitou, cumprindo a promessa de salvação. Tudo isso de um jeito que faz os olhinhos das crianças brilharem de curiosidade. Então, juntos, olha, você, mamãe, papai, vovô, vovó, juntos, você e o seu filhinho, a sua filhinha, o seu netinho, sua netinha, vocês vão poder abrir a Bíblia e ler as passagens que falam sobre a ressurreição que aconteceu lá na cidade de Jerusalém, como, por exemplo, João relata no capítulo 20 ou como Lucas descreve no capítulo 19,
onde Jesus vai entrar na cidade montado sobre um jumentinho. Tem muita coisa boa para você aprender e até mesmo relembrar sobre as histórias e ensinos da Bíblia. Essa revista, ela não é só uma leitura, ela é uma experiência para você viver em família. Quando você acompanhar as descobertas do Dr. Rodrigo, os seus filhos vão aprender que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas ela é uma história real, cheia de evidências e lições de amor. E o melhor de tudo, sabe o que é? Vocês, pais, avós, vão ser os guias nessa jornada de fé. Você ficou curioso? Se você já tem o hábito de você estudar a Bíblia com seu filho ou com seu neto, você vai acabar de ganhar uma importante ferramenta para você fazer isso. Agora, se você ainda não faz isso, então esta vai ser a oportunidade, a grande oportunidade para você começar a fazer isso com eles. Tenha certeza que esses vão ser momentos marcantes. O que você precisa fazer? Já está aqui embaixo, ficou fácil, ó. É só você ligar para o número que está aparecendo aqui, 0 operadora 12 21 27 31 21, e vocês juntos vão, nessa viagem, aprender lições importantes. Que tal começar logo esse projeto? Que tal começar agora? É só você pedir a sua revista. Se você prefere mandar mensagem para o WhatsApp, é só você mandar para o número 12 982 44 4449 e você vai receber essa revista no melhor endereço que você apontar, tá bom? Em casa nós já estamos vivendo essa aventura com o Dr. Rodrigo Silva e eu sei que vai ser uma bênção aí para você e o seu pequenino, a sua pequenina. Muito bem, como você está vendo, hoje o programa é especial porque estamos começando uma nova série. E essa série é especial para você e também para as nossas crianças, né? Como eu te desafiei a estudar junto com o seu filho, com o seu neto, a revista Descobrindo Tesouros do Dr. Rodrigo Silva, ela vai lhe ajudar a explorar curiosidades, aprendizados sobre Jerusalém. E eu quero agora te convidar para você mergulhar comigo num estudo muito especial. Ó, a gente só tem condição de ensinar aquilo que a gente sabe. Então, nós vamos agora desvendar um episódio marcante ocorrido justamente em Jerusalém. Esse episódio vai envolver a morte de Jesus e os diferentes olhares para o sepulcro vazio. Essa história, sem sombra de dúvidas, é a mais importante da Bíblia. Então prepare o seu coração, porque nós vamos ver algo sensacional. Se você está com a sua Bíblia, nós vamos refletir sobre esta lição que é repleta de fé e de significado. Então pegue aí a sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura e abra comigo no Evangelho de João. Eu quero ler com você, capítulo 20, o verso 1. Olha o que diz aqui o texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. João vai nos levar, com poucas palavras, para uma cena que é carregada de significado. É o primeiro dia da semana. Imagina a cena. Ainda está escuro e Maria Madalena vai caminhando até o sepulcro. Nós podemos imaginar a mistura de sentimentos presentes no coração dela. Tristeza pela morte de Jesus, confusão sobre tudo o que havia acontecido e talvez a vontade de manifestar um último gesto de amor, que é visitar o corpo do seu mestre. O evangelista vai destacar que era madrugada. E isso aqui não é apenas um detalhe sobre o horário. É também uma imagem da situação espiritual dos discípulos. Assim como o céu ainda estava escuro, o coração deles também estava mergulhado em dúvidas, que fez com que eles ficassem com muito medo. Então, um detalhe, ele vai mudar tudo. A pedra não está no lugar. Mas o que foi que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. O que para nós hoje é um símbolo da vitória, para Maria
naquele momento, era apenas mais um motivo de angústia. Ela não está entendendo nada. Para ela, alguém poderia ter levado o corpo de Cristo. E é aqui que começa a beleza dessa história. O mesmo cenário, que no primeiro olhar parece ser um cenário de derrota, é justamente o lugar onde Deus está escrevendo a maior vitória da história. É nesse clima aqui de incerteza, no limite entre a noite e o amanhecer, que surgem diferentes reações ao sepulcro vazio. E cada reação vai nos ensinar algo precioso sobre como nós enxergamos as crises e sobre como nós podemos ensinar os nossos filhos a olhar para a vida com os olhos da fé. E eu queria começar aqui destacando a primeira maneira de se enxergar, a primeira perspectiva, o amanhecer de uma nova perspectiva. Essa daqui é a primeira luz no sepulcro vazio. A narrativa de João, da ressurreição, ela encontra eco nos outros evangelhos, que são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles também vão descrever as mulheres se dirigindo para o túmulo, exatamente quando o dia está começando. A Maria Madalena é aquela que vai liderar esse grupo. Ela simboliza a humanidade que está em busca de respostas diante do contexto da morte. Veja, o nascer do sol não marca apenas um novo dia, mas ele traz a possibilidade de renovação quando tudo parece perdido. Como registra Lucas, Maria vai cometer o equívoco de procurar vida onde só ela esperava encontrar a morte. Olha só que interessante o que Lucas escreve no capítulo 24, o verso 5. Ele diz assim: por que buscais o vivente entre os mortos? Quantas vezes nós, eu e você, quantas vezes nós procuramos soluções nos lugares errados? Porque nesse contexto nós somos incapazes de perceber essa ação transformadora de Deus no contexto das nossas piores crises. Mas é assim que nós precisamos aprender a correr em direção à verdade. E aqui João vai descrever a corrida, num segundo momento, a corrida de Pedro e dele mesmo, o discípulo amado, João, indo também para o sepulcro. Veja, João vai descrever que ele chega primeiro, mas ele não entra. E isso aqui sugere uma predisposição espiritual para compreender as verdades, as realidades que são mais profundas. Agora, Pedro tem uma outra postura. Ele passa, quando chega no sepulcro, ele passa a investigar o que poderia talvez ter acontecido ali. Veja que o olhar dos dois é completamente diferente diante da mesma cena. Este episódio, ele revela que as nossas crises, elas podem ser oportunidades para que a gente tenha condição de desenvolver uma visão mais aguçada da ação de Deus dentro da nossa vida. Então vamos comparar aqui as três formas de se olhar para o túmulo vazio ou a realidade da morte. Quais são essas três formas? Vamos começar com Maria. O verso 1 diz que Maria viu. Aqui o ato de ver, ele é um ato específico na língua grega, o verbo é o blepo. Apenas a ausência limitada pela dor imediata. Ela vê aquilo, não tem nada lá, tá vazio. Ela vê aquela cena, só vê isso. Pedro, ele já vai ter uma outra perspectiva. O texto vai dizer que Pedro observa. O verbo aqui é o teorel. Ele está observando atentamente, ele está buscando explicações racionais dentro daquela cena. Mas tem uma terceira forma de se enxergar, que é a forma de João. João não vê através dos olhos de Maria, muito menos dos olhos de Pedro. Ele vê com o verbo hairem,
que significa ele está enxergando com os olhos da fé. Ele está percebendo, ele está discernindo o milagre. Veja que essa passagem aqui, ela vai nos ensinar que a esperança nasce quando nós escolhemos enxergar além das circunstâncias, confiando no que somente Deus pode operar quando nós mesmos não conseguimos compreender. Então, depois de você acompanhar Maria, Pedro e João até o sepulcro, nós estamos percebendo que todos viram a mesma cena, mas cada um reagiu de uma maneira diferente. Como eles reagiram? Maria chorou. Por que ela chorou? Porque ela concluiu que alguém havia levado o corpo de Jesus. Pedro foi diferente. Pedro ele investigou os detalhes, porque ele estava tentando encontrar uma explicação lógica. Agora João fez algo inusitado, diferente. João olhou, mas ele creu. 3 olhares, 3 respostas para um mesmo acontecimento. E é justamente aqui que a história vai ganhar uma profundidade. O milagre já havia acontecido, mas nem todos conseguiram perceber e enxergar isso. O que separava esses dois não era a distância do túmulo, mas era a forma de interpretar o que eles estavam vendo. Isso também acontece conosco, acontece com os nossos filhos. A mesma crise pode gerar desespero, dúvida, mas também pode gerar confiança. Tudo vai depender de como nós aprendemos a olhar. E é nesse ponto que João capítulo 20 vai nos convidar a dar um passo além. Agora nós vamos observar mais de perto essas diferentes reações para a gente poder, diante dessa realidade sobrenatural, descobrir o que elas revelam sobre a nossa própria maneira de lidar com os desafios da vida. Então agora a gente vai analisar as respostas humanas diante do sobrenatural. E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é uma visão obscurecida pela dor. Veja que Maria, ela é dominada pela tristeza. Ela não consegue ver além do túmulo vazio. As palavras que João vai registrar aqui no capítulo 20, o verso 2, são muito interessantes. Olha só o que ela diz. Não sabemos onde o colocaram. Não sabemos onde o colocaram. Veja, essas palavras, elas revelam um coração desesperançado. Até mesmo quando Jesus aparece, ela não o reconhece. Porque isso demonstra que o seu sofrimento distorceu a sua percepção da presença divina. Agora, o momento transformador para Maria vai ocorrer quando Jesus a chama pelo nome. E isso também acontece quando você está enfrentando crise, quando você permite que Cristo fale diretamente ao seu coração. Veja, a escuridão, ela se dissipa e a esperança renasce. Vamos passar agora de Maria para Pedro. Pedro representa aquela pessoa que está à procura de explicações humanas. Ele vai representar essa abordagem racional diante das coisas que são inexplicáveis. Ele examina os lençóis, ele analisa as evidências, ele está tentando entender logicamente o que aconteceu ali. Então, embora a razão ela é importante, ela precisa existir na nossa vida, a razão sozinha não pode explicar os mistérios do agir de Deus. Quantas vezes nós ficamos presos no meio das nossas análises, das nossas procuras, porque nós somos incapazes simplesmente de confiar. Isso já não aconteceu com você? Então agora eu quero te chamar a compreender melhor o olhar de João. E esse olhar, ele é movido pela simplicidade da fé. João vai mostrar um caminho diferente. Ele vê e crê. A sua fé não depende de explicações completas, complexas, evidências que são irrefutáveis. É essa postura que nós devemos cultivar
quando a gente está enfrentando os problemas da vida. Mostrando assim uma confiança que descansa na fidelidade de Deus, mesmo quando a gente não está compreendendo os caminhos dele. Nós precisamos ir da dúvida para a confiança incondicional. Como isso é possível? Vamos analisar aqui a manifestação de Cristo sobrenatural para os discípulos. Jesus apareceu para os discípulos quando eles estavam reunidos. Está lá em João capítulo 20, o verso 19. E eles estavam reunidos, todos juntos, provavelmente no cenáculo, porque eles estavam com medo. Veja, a presença de Cristo, ela vai transformar aquele ambiente de terror, paralisia, em paz. Mas o Evangelho vai dizer que o Tomé estava ausente naquele momento. E essa aqui é uma informação muito importante. Sabe por quê? Quantas bênçãos nós perdemos quando nós nos afastamos da comunhão com Deus, quando a gente está passando momentos difíceis. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você deixou de frequentar a igreja por causa de um problema que você viveu lá. Foi exatamente isso que Tomé fez. E como consequência, por não participar desse momento com os discípulos, ele perdeu o ato extraordinário da manifestação de Cristo entre seus irmãos. Olha só que interessante, Cristo se manifesta na reunião dos irmãos. Então, olha, não perca essa bênção. Volte e veja. Se você fizer isso, você vai viver a jornada da dúvida para a fé. O Tomé personifica essa luta entre o querer crer e a necessidade de provas. Olha a exigência dele, né? Se eu não vir, de modo nenhum eu vou acreditar. João narra isso no capítulo 20, verso 25. Veja, isso aqui mostra um coração ferido. Precisa de garantias. Tomé vai personificar a nossa luta entre o querer crer e a necessidade de provas concretas. Essa declaração, se eu não vir as marcas nos cravos, nas suas mãos, se eu não colocar o dedo, de forma alguma eu vou crer. Isso aqui revela o coração de quem está ferido, de quem está buscando garantias para a fé. Mas tem uma boa notícia. Jesus, em sua infinita paciência e amor, permite que Tomé toque as suas feridas. Não apenas para confirmar a ressurreição, mas para convidá-lo a um relacionamento pessoal, um encontro marcante, onde a fé agora vai se tornar a esperança, a certeza de continuar acreditando. Quando Tomé vive isso, ele olha para Cristo e diz: Senhor meu, Deus meu. Veja que a dúvida foi transformada numa confissão plena. É esse momento que nos lembra que a verdadeira fé, ela não exclui os questionamentos. Pelo contrário, ela acolhe. É nesse contexto que Deus se revela justamente onde nós precisamos de paz para decidir confiar. O que acontece então? Jesus ele termina esse episódio dizendo que existe uma bênção especial para você crer sem ter a necessidade de ver. Jesus está concluindo essa lição para dizer o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. Veja, esta daqui é uma mensagem especial para você, para mim. Muitas vezes a gente enfrenta crise, a gente enfrenta provações difíceis de superar sem ter todas as respostas ou provas na mão. E aí nós somos chamados a desenvolver um olhar da fé. Um olhar que encontra esperança mesmo em meio às sombras. E você? De que maneira você está olhando para os desafios que estão aparecendo aí na sua vida? Será que você consegue superar o olhar ilimitado, o olhar que é circunscrito, limitado da sua dor, das suas dúvidas, e abraçar um olhar de confiança e de esperança? A fé é esse caminho que nos convida a amar, nos convida a confiar em Deus, não por causa das respostas que nós vamos receber, mas porque o próprio Deus, que nos ama incondicionalmente, virá para se relacionar conosco.
Nesse momento eu preciso pensar com você. Diante do túmulo vazio, que tipo de olhar você tem? Um olhar como de Maria, simples? Um olhar da teoria como de Pedro? Ou o olhar da fé como João? O sepulcro vazio, ele vai nos lembrar que muitas vezes Deus está agindo quando tudo que nós conseguimos ver é ausência. Maria, Pedro e João olharam para a mesma cena, mas apenas João viu com os olhos da fé. Hoje, Deus te chama a escolher ter esse mesmo olhar. Para você passar para o seu filho, para você passar para essas novas gerações que estão chegando e, através disso, os teus filhos passarem a crer, a compreender que Deus trabalha, mesmo quando a gente não vê. As crises vão acontecer, as dúvidas vão chegar e à noite, às vezes parece não ter fim. Mas se nós ensinarmos os nossos filhos a olhar para Jesus, mesmo quando ainda está escuro, eles aprenderão que a esperança, ela não depende das circunstâncias. Ela depende de quem venceu a morte. Então, quando você estiver diante do sepulcro vazio da sua vida, qual olhar você vai escolher? O olhar de Maria, simples, movido pela dor, o olhar de Pedro, da teoria, movido pela descrença, incerteza, o olhar de João, movido pela fé. Que seja o olhar que crê, o olhar que espera, o olhar que encontra em Cristo a certeza de que o fim jamais será o fim, mas sempre o começo de uma nova vida com Ele. Entenda uma coisa, o ato de ver não é uma coisa natural, ele precisa ser aprendido. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Antes de ensinar, que Deus te dê a graça de ter aprendido a ver, mesmo sem evidências, mesmo sem provas. Que você seja como João, que é capaz de ver e crer, e então aceitar o convite de Jesus para Tomé, para cultivar uma fé viva que transforma os sepulcros vazios da nossa jornada em lugares de esperança eterna. Pois quando a gente olha com os olhos da fé, nós percebemos que o fim jamais será o fim, mas o início de uma vida plena com Cristo. Será que esse é o seu pedido hoje? Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero ver. Será que você está tão machucado e ferido? Você, minha querida amiga, perdeu a esperança, está sofrendo por causa dos problemas e perdeu a habilidade de ver? Será que você, quem sabe, é aquela pessoa cética que não crê? Você duvida? Então deixa eu lhe dizer, peça, Senhor, abra os meus olhos porque eu quero crer. Vamos fazer isso, eu e você? Ore comigo. Senhor, os sepulcros da vida, do sofrimento, da morte, tiram a nossa habilidade de enxergar. Mas hoje, relembrando a ressurreição de Jesus, queremos te pedir uma coisa, abra os nossos olhos, Senhor, abra os meus olhos. Eu quero ver Cristo. E é no nome dele que eu entrego esta prece e esses amigos, meu amigo em tua mão, minha amiga em tua mão. Amém, Senhor. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até logo mais.